Com que direito você coloca as mãos na minha mãe? O grito da garotinha ecoou pelo salão e deixou a noiva do bilionário sem reação. A mansão inteira submergiu num silêncio absoluto. O recinto estava repleto de milionários. No entanto, o ser que transformou o sentimento de todos ali presentes foi uma garotinha minúscula. Ninguém esperava por aquilo. Os lustres cintilavam, o espumante corria livremente e os presentes ostentavam joias que custavam mais do que a residência da maioria das pessoas comuns. Contudo, oculta atrás de uma cortina de veludo encontrava-se uma menina de 3 anos que ninguém deveria notar. Ela não fora convidada. Ela não era desejada. Sua mãe limpava aquele chão todos os dias, tornando-se invisível para as pessoas que dançavam sobre ele. Mas naquela noite específica, quando uma mulher ergueu o braço contra a faxineira, a garotinha saiu do esconderijo. E as palavras que ela bradou fizeram toda a propriedade congelar. O que aconteceu nos instantes seguintes exporia mistérios guardados há anos e mudaria o rumo de cada indivíduo naquele ambiente para todo sempre. Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta. Antes de começarmos, contem para mim nos comentários de onde vocês estão assistindo hoje, eu adoro saber até onde a nossa comunidade chega. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, pois trazemos relatos emocionantes como este todas as semanas. Histórias que falam sobre afeição, honra e aqueles momentos únicos que nos recordam o que realmente importa na vida. Fiquem comigo até o final, pois a reviravolta no encerramento vai deixar vocês completamente perplexos. Vamos dar início. Nenhum dos presentes naquela propriedade sabia o nome dela. Para todos eles ela era apenas a mulher da limpeza. No entanto, o que nenhum deles desconfiava é que ela carregava uma dor no peito muito maior do que qualquer um ali poderia supor. A propriedade dos Halley erguia-se entre as colinas como algo saído de um conto de fadas. Colunas de mármore claro, jardins aparados em curvas perfeitas, uma entrada repleta de veículos que custavam mais do que um trabalhador ganharia em toda a sua vida. Naquela noite o local brilhava ainda mais do que o costume. Luzes delicadas envolviam os galhos das árvores. Uma orquestra composta por 12 músicos afina seus instrumentos no salão principal. Garçons usando luvas alvas fileiravam-se como soldados organizados, equilibrando bandejas em suas palmas. A ocasião era a festa de noivado de Julian Hale, de 34 anos, um dos bilionários mais jovens e bem-sucedidos do país, e Victoria Sinclair, de 30 anos, uma mulher tão elegante e fria quanto a pedra preciosa reluzente em seu anel. No andar de baixo, na área reservada aos funcionários, Helena Reis estava ajoelhada no piso de um cômodo apertado do tamanho de um armário, abotoando um casaco pequeno na filha. A mamãe precisa trabalhar hoje à noite, meu amor, sussurrou Helena, ajeitando os caracóis escuros da menina. Você precisa ficar bem quietinha, combinado? Como um ratinho, respondeu Mia, de 3 anos, olhando para a mãe com olhos castanhos enormes. Ela não compreendia totalmente o motivo de precisarem se esconder sempre. Ela apenas entendia que as mãos de sua mãe tremiam ligeiramente toda vez que pronunciava a palavra trabalho dentro daquela casa. Helena tinha 28 anos. Ela trabalhava como faxineira na mansão dos Halley há quase 2 anos, desde o momento em que seu marido foi embora, sem dar explicações, sem uma palavra carinhosa e sem deixar um único centavo. Ela lembrava com clareza da noite exata em que ele arrumou a mala. Ela recordava de ter prometido a si mesma, ajoelhada no chão de um apartamento vazio com Mia chorando em seu colo, que não importava o esforço, sua filha jamais passaria fome. Por essa razão ela limpava os pisos. Ela passava lençóis de seda nos quais jamais teria condições de dormir. Ela servia refeições cujo valor ultrapassava seu pagamento mensal. E todas as noites regressava para uma filha que merecia muito mais do que o destino havia lhe oferecido. A noite deveria ser simples. A governanta-chefe, senhora Whitfield, mantinha regras inflexíveis. Crianças não podiam permanecer na residência durante os eventos. Contudo, a babá de Mia havia cancelado em cima da hora e Helena não tinha a quem recorrer. É apenas por algumas horas, implorou Helena para a senhora Whitfield. Ela vai ficar trancadinha nos fundos sem emitir nenhum som. A governanta suspirou, olhando na direção do salão onde os convidados já começavam a chegar. Se a senhorita Sinclair avistar essa menina Helena, eu não poderei garantir o seu emprego. Helena concordou com a cabeça, engolindo o habitual nó de ansiedade na garganta. Não era a primeira vez que engolia o medo naquela casa e certamente não seria a última. Às 8 da noite o salão estava repleto de vida. Risadas ressoavam pelas teto elevado. Taças de espumante se chocavam suavemente. Julian Halley permanecia perto da grande escadaria, elegante e firme, com seu terno escuro feito sob medida. Porém seus olhos carregavam algo que os convidados jamais notavam, um cansaço silencioso, um distanciamento profundo. Julian nem sempre fora rico. 12 anos atrás ele era apenas um jovem com sapatos furados, desdobrando-se em 3 empregos para quitar as contas do hospital de sua mãe.
Ele sabia exatamente qual era a sensação de ser ignorado pelas pessoas, de ser tratado como se fosse invisível. Ele prometera a si mesmo que quando alcançasse o sucesso jamais trataria outro ser humano da forma como havia sido tratado no passado. Entretanto, no processo de erguer um império e perder sua mãe para a enfermidade que nunca cessou de desgastar, La Julian havia se tornado um homem exausto. E quando Victoria Sinclair entrou em sua vida 8 meses atrás, bonita, perspicaz e conectada às famílias mais influentes da cidade, ele se permitiu crer que aquilo era o formato que a felicidade deveria ter a partir de então. Ele ainda não imaginava o quão enganado estava. Do outro lado do salão, Victoria caminhava como se fosse a dona do lugar, afinal, em todos os aspectos que importavam para ela, ela realmente se sentia assim. Ela sorria para as fotografias, cumprimentava socialmente mulheres cujos companheiros possuíam fortunas maiores que a sua e a cada intervalo de minutos seus olhos observavam os funcionários que se moviam discretamente junto às paredes, encarando-os como quem olha para móveis apenas esperando que fossem úteis. She não sabia que atrás de uma cortina pesada perto da ala leste uma garotinha vestindo um casaco amassado pressionava as mãos pequenas contra o tecido, espiando as luzes douradas e os vestidos rodando como se estivesse assistindo a um conto de fadas se desenrolar. Mamãe, sussurrou Mia puxando o avental de Helena enquanto ela passava carregando uma bandeja. É lindo. Eu sei, meu amor, murmurou Helena ajoelhando-se rapidamente. Mas você precisa continuar exatamente aqui. Me promete? Mia assentiu seriamente, daquela forma sincera como as crianças fazem quando não compreendem totalmente a promessa, mas desejam desesperadamente cumpri-la. O que nenhum deles sabia, nem Helena, nem Julian, nem Victoria, era que dentro de uma hora aquela festa comum se transformaria em algo incrivelmente marcante que ninguém jamais esqueceria. Porque em algum ponto daquele salão uma memória estava prestes a ressurgir. Uma lembrança que Julian havia guardado no fundo da mente por 12 longos anos. E essa lembrança estava prestes a entrar na sala usando um avental e carregando uma bandeja cheia de taças. Mas os minutos seguintes mudariam o rumo de tudo, porque a mulher que todos ignoravam estava prestes a se tornar o centro das atenções de toda a festa e não por escolha própria. Helena deslocava-se com cuidado pelo meio da multidão, equilibrando uma bandeja de prata com taças de espumante enquanto seus olhos procuravam constantemente a pequena cortina onde sua filha esperava. A cada instante a culpa apertava seu peito. Ela odiava deixar Mia sozinha, mesmo que por um breve momento. Ela não percebeu que Victoria a observava. Victoria havia passado os últimos 20 minutos ficando cada vez mais irritada. Julian continuava sendo interrompido por parceiros de negócios, deixando-a sozinha no centro dos olhares, algo que ela detestava mais do que qualquer outra coisa. Ela desejava atenção total voltada para si e não para relatórios financeiros. Quando Helena passou por perto, Victoria esticou o braço bruscamente e pegou uma taça da bandeja. Rápido demais. A bandeja inclinou. O líquido derramou sobre a manga do vestido branco de Victoria. O ambiente pareceu prender a respiração de uma só vez. Você é cega por acaso? A voz de Victoria cortou a música como um estalo. Rostos se viraram. Conversas foram interrompidas no meio da frase. Me desculpe, por favor, disse Helena rapidamente, apoiando a bandeja e pegando um guardanapo. Deixe-me limpar. Não encoste em mim. Victoria puxou o braço de volta, o rosto franzido em uma mistura de humilhação e fúria. Este vestido custa mais do que você ganha em um ano inteiro. Você tem noção disso? Vocês por acaso pensam antes de se mover? As bochechas de Helena queimaram. Ela abaixou o olhar da forma como havia se acostumado a fazer ao longo de 2 anos de pequenas humilhações diárias. Eu pagarei pela lavagem, senhora. Sinto muito, de verdade. Você vai pagar pelo vestido novo. A voz de Victoria subiu de tom novamente mais agressiva, a crueldade encontrando seu ritmo diante de uma plateia. Na verdade, talvez você devesse pagar por aulas de como carregar uma simples bandeja. Alguns convidados deram risadinhas sem jeito. Outros desviam o olhar, desconfortáveis porém calados. O silêncio característico de pessoas que têm tudo a perder caso decidam se manifestar. Helena não disse nada. Ela havia aprendido há muito tempo que o silêncio era mais seguro do que tentar se defender. No entanto, havia alguém observando que não conhecia essa lição. Atrás da cortina, as mãozinhas de Mia se fecharam com força no tecido. Ela não entendia cada palavra dita, mas compreendia perfeitamente o tom de voz. Ela entendia a forma como os ombros de sua mãe se encolhiam, o jeito como o queixo de Helena baixava e como suas mãos tremiam levemente enquanto buscava guardanapos que não resolveriam o problema. Mia já tinha visto sua mãe chorar baixinho à noite mais vezes do que qualquer criança de 3 anos deveria presenciar. Ela aprendera do seu jeito pequeno o significado de quando a voz de sua mãe ficava suave e contida, como se estivesse tentando não se quebrar por dentro.
E algo dentro dela, algo grande demais para o seu corpo pequeno, começou a se agitar. Do outro lado da sala, Julian virou-se ao notar a confusão, a mandíbula travando enquanto observava a atitude de Victoria. Ele começou a caminhar no meio dos convidados. Victoria, disse ele em tom baixo e firme, chegando ao lado dela. Já chega. Chega. Victoria virou-se para ele, os olhos faiscando. Ela estragou meu vestido na frente de todo mundo e você está preocupado com os sentimentos dela. Ela pediu desculpas. Foi um acidente. A voz de Julian era tranquila, mas seus olhos mostravam o contrário. Deixe isso para lá. A boca de Victoria se contraiu em uma linha fina e furiosa. Ela olhou para Helena, mais uma vez o desprezo estampado abertamente em seu rosto. Tire essa mulher da minha frente, disse ela para quem quisesse ouvir. Não quero essa funcionária perto de mim pelo resto da noite. Helena, ainda ajoelhada com o guardanapo manchado na mão, sentiu algo se quebrar silenciosamente em seu peito. Não por causa do vinho, nem mesmo pelas palavras ditas, mas pelos anos e anos sendo tratada como se não fosse um ser humano completo, aculumando peso sobre peso até se tornar algo que ela carregava para onde quer que fosse. She não viu a cortina se mover. Ela não viu os pés pequenos de sua filha pisarem no chão de mármore. Mia sussurrou a senhora Whitfield do outro lado do salão, percebendo a cena tarde demais. Mas já estava acontecendo. Mia caminhou diretamente na direção de Victoria, o queixo pequeno erguido, as mãozinhas fechadas em punhos ao lado do corpo. A luz dos lustres refletia em seus caracóis bagunçados. Vários convidados se viraram confusos, achando graça por meio segundo ao verem uma criança pequena caminhando pelo salão até perceberem para onde ela estava indo. Mia não engasgou Helena, levantando-se rápido demais e tentando alcançar lá. Mas Mia já estava parada exatamente na frente de Victoria, esticando o pescoço para olhar para a mulher alta no vestido branco manchado. E em uma voz alta o suficiente para cortar a música, os suspiros e o barulho das taças, ela gritou as palavras que calariam a propriedade inteira. Com que direito você coloca as mãos na minha mãe? O que aconteceu nos 10 segundos seguintes seria comentado naquela casa por muitos anos, pois ninguém, nem mesmo Julian Hay, esperava o que viria a seguir. Por um momento completo ninguém se mexeu. A orquestra, no meio de uma nota, pareceu vacilar até parar. Um garçom estancou com a bandeja perigosamente inclinada nas mãos. Em algum lugar perto do bar, uma taça de espumante bateu suavemente contra o mármore e ninguém ao menos se virou para olhar. Todos os olhares naquele salão se fixaram na menina de 3 anos usando um casaco azul amassado, encarando de frente uma mulher vestida com um traje de estilista. Suas mãos pequenas tremiam com uma coragem grande demais para sua estrutura tão miúda. Victoria encarou Mia surpresa e sem palavras pela primeira vez na noite. Por um instante algo quase humano passou por seu rosto. Surpresa, talvez até uma leve vergonha. Contudo, aquilo desapareceu rapidamente, substituído por um olhar ainda mais frio. De quem é essa criança? A voz de Victoria era puramente gélida. Ela olhou ao redor para os funcionários como se a resposta fosse surgir do nada. Alguém tire essa menina daqui imediatamente. Ela é minha filha. Helena correu para a frente, pegando Mia no colo, o corpo todo tremendo. Me desculpe. Ela não deveria estar aqui. Eu vou levá-la agora mesmo, por favor. Me perdoe. Você trouxe sua filha para minha festa de noivado? A voz de Victoria subiu, a incredulidade se transformando em indignação. Para dentro da minha casa. Você tem noção do quão absurdo é isso? Por favor, sussurrou Helena, acolhendo a cabeça de Mia contra o ombro e recuando. Não vai se repetir, por favor. É exatamente esse tipo de coisa que eu venho lhe dizendo, Julian. Victoria virou-se bruscamente para ele, apontando para Helena como se apresentasse provas em um tribunal. Esses funcionários não têm limites, não têm respeito por esta casa. Mas Julian não estava mais olhando para Victoria. Ele estava encarando Mia. Algo havia mudado em sua expressão no instante em que a garotinha falou. Uma serenidade estranha e profunda tomara conta dele, como se uma porta trancada há muito tempo tivesse subitamente se aberto em sua memória. Não fora o grito que o impressionou. Foram os olhos dela. Ele já tinha visto aqueles mesmos olhos antes. Não naquela criança, mas em outra pessoa há muito tempo. Uma mulher com o mesmo olhar castanho acolhedor, a mesma determinação protetora, parada no corredor de um hospital 12 anos atrás, segurando sua mão e prometendo que tudo ficaria bem quando ele não tinha nada e ela tampou. Julian. A voz firme de Victoria o trouxe de volta. Você ao menos está prestando atenção em mim? Ele piscou, afastando a lembrança. Victoria, ela tem 3 anos de idade. Ela ficou assustada pela mãe. Isso não é um absurdo, é apenas uma criança. Ela me humilhou na frente de todos. Você se humilhou sozinha, disse Julia em voz baixa, e as palavras souberam mais pesadas do que ele previa, ecoando no silêncio que tomara conta do espaço. O rosto de Victoria ficou rígido.
Pela primeira vez na noite ela parecia menos a anfitriã elegante de uma grande festa e mais uma mulher percebendo que estava perdendo o controle da situação. Eu quero essa mulher demitida, disse Victoria com o olhar fixo em Helena. Hoje à noite. Ninguém será demitido hoje, disse Julian com firmeza. Como é que é? Eu disse que ninguém vai ser demitido. A voz dele não aumentou de tom, mas carregava uma certeza que não dava margem para questionamentos. Esta ainda é a minha casa, Victoria. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior, mais denso, carregado de sentimentos não ditos. Helena permaneceu imóvel perto do grupo, Mia ainda abraçada ao seu pescoço com os dedinhos apertando o tecido do uniforme. Ela esperava ser retirada pelos seguranças. Esperava a humilhação, a perda do emprego e o futuro incerto que viria a seguir. Ela não imaginava que Julian Hay, o homem a quem servira café tantas vezes sem que ele realmente a observar, iria defendê-la diante de todos. She não entendia ainda o motivo de os olhos dele continuarem voltados para sua filha com aquela expressão dolorosa. Ela não sabia que em uma gaveta trancada no escritório particular de Julian havia uma fotografia antiga que ele não olhava há anos, escondida sob papéis e cartas antigas, de uma jovem de olhos castanhos e um sorriso bonito com quem ele achou que passaria a vida toda. Uma mulher cujo nome 12 anos atrás também era Helena. Ninguém naquele salão imaginava que Julian estava prestes a se afastar completamente da festa, pois a lembrança que o perturbava não o deixaria em paz até que compreendesse toda a verdade. A celebração recomeçou devagar, de forma contida, como costuma acontecer após um momento quebra as aparências sociais. A orquestra voltou a tocar. Os convidados cochichavam atrás de suas taças, mas a atmosfera mudara. Helena fora levada para a área reservada, com Mia ainda tremendo em seu colo, mais pela agitação do ambiente do que por entender o que havia provocado. A senhora Whitfield estava por perto, dividida entre chamar sua atenção e acolher. Lá. Você deveria ir para casa, disse a governanta com gentileza. Eu me encarrego do resto. Apenas vá para casa, Helena. Descanse. Helena concordou com a cabeça em silêncio, pegando o casaco da filha com os pensamentos confusos. Ela continuava lembrando do rosto de Julian, do jeito que ele olhou para Mia, como se tivesse visto um fantasma. Ela não sabia que no andar de cima, em seu escritório particular, Julian estava parado diante de uma mesa de madeira com as mãos espalmadas sobre a superfície, respirando fundo, encarando uma gaveta que não abria há mais de uma década. 12 anos atrás, antes de a Hale Technologies existir, antes dos contratos milionários e das capas de revistas, Julian era um jovem de 19 anos trabalhando no turno da noite em uma lanchonete para pagar os tratamentos de sua mãe. E naquela lanchonete, cansado e tentando manter as forças, ele conheceu uma garota chamada Helena Reis, de 16 anos, na época, que trabalhava nos mesmos horários, juntando cada centavo para apoiar os irmãos mais novos. Eles se apaixonaram como jovens esperançosos fazem, de forma intensa, com nada além um do outro e a crença de que os dias melhorariam. Então a doença de sua mãe se agravou. As dívidas de seu pai acumularam-se. E em um único mês difícil, tudo o que Julian conhecia ruiu e sua família precisou mudar de cidade para um novo começo. Ele lembrava de ter prometido a Helena que retornaria. Lembrava-se de enviar cartas que jamais receberam respostas, sem saber que seu primo, com inveja da atenção que Julian dedicava a uma garota humilde, havia interceptado cada uma delas antes que chegassem até ela. Ele passou anos acreditando que ela simplesmente deixara de gostar dele. Jamais soube que ela esperou, que chorou por meses achando que ele a deixara sem explicações, até que seguiu em frente da única forma que pôde, entrando anos depois em um relacionamento que lhe trouxe uma filha e infelizmente a deixou sozinha. Novamente. Julian abriu a gaveta com as mãos trêmulas e retirou uma foto antiga. Ele, aos 19 anos, mais magro, cansado, mas sorrindo ao lado de uma garota de olhos castanhos e cabelos escuros, ambos vestindo uniformes simples, incrivelmente jovens. Os mesmos olhos que ele acabara de ver no salão em uma mulher ajoelhada de avental, os mesmos olhos que vira naquela garotinha de 3 anos. Não pode ser, sussurrou ele para a sala vazia. Mas mesmo ao dizer aquilo, seu coração já sabia a resposta. No andar de baixo, Victoria estava perto do bar, observando o local por onde Julian havia saído minutos antes, a desconfiança crescendo em seu peito. Ela também notara a expressão dele. Ela não era o tipo de pessoa que deixava passar detalhes que pudessem ameaçar sua posição. Ela chamou um dos garçons. Aquela funcionária, disse ela baixo. A Helena. Há quanto tempo ela trabalha aqui? Cerca de 2 anos, senhora. E antes disso, o rapaz deu de ombros. Não sei dizer, acho que veio de outro estado. Os olhos de Victoria se estreitaram. Ela passara meses garantindo seu lugar ao lado de Julian Hay. O dinheiro dele, o sobrenome, o padrão de vida prometido. Ela não construíra aquele noivado para perder-lo para uma funcionária e sua filha.
Qualquer que fosse o segredo de Julian lá em cima, qualquer que fosse a lembrança que surgira no salão, Victoria pretendia descobrir exatamente do que se tratava. Ela só não sabia o quão perto seus próprios segredos estavam de serem revelados. Ninguém esperava que a próxima descoberta viria de uma gaveta, uma foto esquecida e uma data escrita no verso que mudaria 3 vidas para sempre. Julian permaneceu sentado na mesa por um longo tempo segurando a foto. Ao virar, lá viu em grafite apagado uma data de quase 4 anos atrás, e abaixo a escrita de Helena que ele conhecia bem. Se você algum dia voltar, ainda estarei esperando. Com amor sempre. Seu peito apertou. Ele passara anos achando que ela se afastara. A verdade estivera guardada em sua própria casa o tempo todo. Ele pensou nos olhos de Mia, em sua voz firme. Com que direito você coloca as mãos na minha mãe, 3 anos de idade? Ele fez os cálculos rapidamente. Seria possível, a criança lá embaixo poderia ser. Ri levantou-se rapidamente, fazendo a cadeira arrastar no piso. Em minutos descia as escadas depressa, ignorando os olhares dos convidados. Ele encontrou Helena na área dos funcionários, vestindo o casaco, com Mia adormecida em seu colo. Helena, disse ele, e o tom de sua voz a fez parar imediatamente. Ela se virou devagar e, ao ver o rosto dele pálido e emocionado, o casaco caiu de suas mãos. Julian. A voz dela falhou ao pronunciar o nome. Você sabia quem eu era, disse ele baixo. Esse tempo todo. 2 anos trabalhando aqui e você nunca disse nada. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. O que eu deveria dizer? Que ainda lembrava do rapaz que sumiu sem dizer nada, que esperei por cartas que nunca chegaram. A voz dela tremia. Eu não queria sua pena, Julian. Eu precisava de um trabalho. Eu escrevi para você, disse ele com firmeza. Toda semana por meses. Eu nunca recebi nada. Eles se encararam, anos de desencontros pairando no ar. Então o olhar de Julian voltou-se para Mia, dormindo tranquilamente. Helena, disse ele quase em um sussurro. Quantos anos ela tem? O fôlego de Helena travou. She entendeu a pergunta. Ela segurou a filha com mais proteção. 3, disse suavemente. Ela fez 3 anos na primavera. Julian refez os cálculos e a certeza o atingiu em cheio. 4 anos atrás. A última vez em que se viram, quando ele dirigiu horas apenas para encontrar, lá antes de se afastar devido às dificuldades da família. Helena. A voz dele falhou totalmente. Ela é. Não faça essa pergunta se não estiver pronto para a resposta, disse Helena com lágrimas correndo pelo rosto. Eu estou pronto. Eu preciso saber. Um silêncio longo se estabeleceu entre eles. Sim, sussurrou Helena finalmente. Ela é sua filha, Julian. Sempre foi sua. As palavras pareceram mudar o ar do ambiente. Julian aproximou-se devagar, olhando para a criança que defendera a mãe no salão há pouco. Sua filha de 3 anos, corajosa o suficiente para enfrentar alguém maior para proteger quem amava. Ele não apenas reencontrara um antigo amor, descobrira sua própria filha. Nesse momento, Victoria surgiu na porta, o rosto transtornado de fúria, segurando uma pasta. A governanta vinha atrás sem conseguir contê-la. Julian, o que significa isso? A voz de Victoria tremia de raiva ao ver a criança no colo. Você some da sua festa e eu o encontro segurando a filha da faxineira. She é minha filha, disse Julian de forma simples e direta. Victoria ficou em choque por um instante, mas logo recuperou a postura. Que conveniente. Uma criança surge bem na semana em que as ações da sua empresa atingem o topo. Ou talvez você já soubesse. Eu descobri hoje à noite exatamente como você disse, Julian, exausto. Mas não é sobre isso, diga o que veio dizer. Victoria jogou a pasta sobre a mesa pequena. Já que estamos revelando segredos hoje, abra. Julian, segurando Mia com um dos braços, abriu a pasta. Dentro haviam mensagens impressas, comprovantes e fotos que mostravam o envolvimento de Victoria com um sócio de Julian que tentava prejudicar a empresa. O local ficou em silêncio. Você não estava se casando comigo por sentimento, disse Julian devagar, compreendendo tudo. Você queria a posição e mantinha outras opções abertas. Victoria não respondeu. Saia da minha casa, disse Julian calmamente. Pegue suas coisas. Acabou Victoria. Sem dizer mais nada, ela virou-se e saiu, o som de seus saltos afastando-se pelo corredor. Helena observava tudo, surpresa. Julian virou-se para ela com um olhar calmo. Eu sei que isso muda tudo, disse ele. Temos muito que conversar e anos para recuperar. Mas eu não vou desaparecer de novo, Helena. Nem de você nem dela. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas novamente, mas desta vez não eram de tristeza. Eu acredito em você, sussurrou ela. No salão, os convidados ainda comentavam sobre a garotinha que enfrentara Victoria. Ninguém sabia ainda que na manhã seguinte a história não seria sobre um noivado desfeito, mas sobre uma criança de 3 anos que reuniu sua família simplesmente por não aceitar que desrespeitassem quem ela mais amava. Às vezes a menor voz no ambiente carrega a maior verdade.
Mia não tinha recursos ou posição, apenas um amor sincero capaz de proteger sua mãe. E esse gesto acabou revelando a verdade e unindo caminhos separados há 12 anos. Esta história nos lembra: nunca julgue alguém pela sua função ou aparência. Muitas vezes as pessoas mais simples carregam os sentimentos mais nobres. Se este relato tocou você, comente abaixo. De onde você assistiu hoje? Deixe seu gostei, inscreva-se no canal e acompanhe nossos próximos vídeos com mais histórias emocionantes.